Olá, eu sou a professora Débora Martins. De hoje vou ministrar um conteúdo de biologia do primeiro ano do ensino médio, certo? Então eu peço para vocês que abram o livro de vocês na página 18. Hoje vamos aprender sobre transporte celular, certo? Bem, a membrana plasmática, ela é fundamental aí para nossa vida, né? Como bem sabemos, porque ela contém e delimita o espaço interno da célula, né? Isolando aí do ambiente ao redor. Correto? Então, esse isolamento não pode ser absoluto. Para a célula viver, ela precisa permitir a entrada de certas substâncias úteis para ela, né? Aí como a água e oxigênio e alimento, e também ela precisa permitir a saída de outras substâncias aí, como o gás carbônico, né? E as excreções, certo? Então, pelo fato, né, de ela permitir a passagem de certas substâncias, mas aí não de outras, né, se diz que a membrana plasmática é semipermeável ou que possui permeabilidade seletiva, certo? Pois bem, certas substâncias, elas podem atravessar a membrana, né? A membrana plasmática espontaneamente, sem que a célula gaste energia com isso, certo? Então, quando isso ocorre, é chamado de transporte passivo, certo? A membrana também, ela é capaz de absorver ou de expulsar ativamente as substâncias aí, né, bombeando elas para dentro ou para fora da célula, gastando aí energia para isso. Quando isso ocorre, é chamado aí de transporte ativo, certo? Então, mas hoje vamos aprender aí sobre o transporte passivo, correto? Então, o transporte passivo, ele pode ser de 3 tipos: difusão simples, difusão facilitada e por osmose, certo? O transporte passivo por difusão simples, né, ocorre quando muitas substâncias, né, entram e saem da célula espontaneamente, certo? Então, essa difusão é explicada pelo fato de todas as partículas materiais aí, como os átomos, as moléculas, os íons, né, estarem em constante movimento, né? Devido a essa movimentação contínua e casual, as partículas elas tendem a se espalhar, tendem a se difundir, certo? Então, a difusão sempre vai acontecer da região em que as partículas estão mais concentradas, ou seja, em maior quantidade, para regiões onde a concentração é menor, certo? Por exemplo, quando a gente adiciona aí café em uma xícara e em seguida a gente adiciona o leite líquido, as partículas de leite se espalham espontaneamente aí para as regiões em que a sua aí concentração é baixa, certo? Ou seja, para o café ao redor. Então, o mesmo ocorre com as partículas de café que invadem o leite, né? E o resultado dessa fusão será que as partículas de leite ficarão homogeneamente espalhadas entre as de café e sua concentração será a mesma em todos os pontos da xícara, certo? Então, tem duas condições para que as partículas, né, de uma substância entrem ou saiam da célula por difusão. A primeira, gente,
é que a membrana ela deve ser permeável a essa substância, certo? E a segunda é que deve haver diferença na concentração da substância dentro e fora da célula, certo? Então, por exemplo, a entrada de gás oxigênio, vamos dar esse exemplo. A entrada de gás oxigênio nas células ocorre aí por difusão simples. Como as células estão sempre consumindo oxigênio em sua respiração, a concentração desse gás no interior da célula é sempre baixa, certo? Por outro lado, no líquido que banha as células, né, proveniente do sangue, a concentração de oxigênio é relativamente mais alta. Por quê? Porque esse gás é continuamente absorvido pelo sangue, que passa aí, né, pelos pulmões, tá? E como a membrana plasmática, ela é permeável às moléculas de oxigênio, esse gás se difunde para dentro das células, certo? Também por difusão simples, o gás carbônico faz o caminho inverso. As células estão sempre aí produzindo gás carbônico, né, como nós sabemos, na respiração, o que faz com que a concentração desse gás seja sempre maior dentro da célula do que fora da célula. Por isso, o gás carbônico, gente, difunde-se da célula para a corrente sanguínea, Quando o sangue passa, né, aí pelos pulmões, as moléculas desse gás se difunde para o ar e são eliminadas do corpo, certo? Portanto, essa é a difusão simples, certo? Já na osmose, se a gente mergulhar uma das nossas células, né, em água pura, ela ia absorver a água sem controle. Ela ia inchar até estourar. Por outro lado, se a gente mergulhar uma das nossas células aí, né, em uma solução com bastante sacarose, né, que é um tipo de açúcar, ela ia perder a água, ia murchar, ela ia ficar bem murchinha, certo? Mas por que isso acontece? Por que, professora? Por que isso acontece? O citoplasma é uma solução aquosa em que a água é o soluto, né, o solvente entre as moléculas, né, dissolvidos no citosol, como os glicídios, né, as proteínas, os sais, etc. São os solutos, certo? Quando uma de nossas células é colocada em água pura, a concentração externa desse solvente é maior do que no interior da célula, onde a água divide o espaço com as moléculas de soluto, certo? Que estão no citoplasma. Correto? Com isso, a água tende a entrar para a célula, fazendo ela inchar, certo? Detalhe, é só a água que se difunde, porque a membrana plasmática, sendo aí semipermeável, né, ela impede ou dificulta a passagem de solutos, mas, né, permite a livre passagem de moléculas aí de solvente, né, de líquidos. Então, se a célula for colocada em uma solução com muita sacarose, com muito açúcar, vai ter maior difusão de água de dentro para fora da célula e ela ia murchar. Isso acontece, gente, por quê? Porque o meio externo, por ter grande quantidade de sacarose, grande quantidade de açúcar, que é o soluto, tem pouca água. E a água que está dentro da célula, tende a sair para fora,
certo? Para ver o equilíbrio. Quando se comparam duas soluções, vamos lá, quando se comparam duas soluções, quanto à concentração, né, que é, no caso, a quantidade. Se diz que a solução mais concentrada em solutos é hipertônica, certo? Quando as soluções têm concentração baixa de solutos, elas são chamadas de soluções hipotônicas, certo? E quando duas soluções apresentam aí mesma concentração de solutos, né? Elas são chamadas de isotônicas, certo? Então, as células do nosso corpo são banhadas por uma solução isotônica, correto? Essa solução isotônica que vem do sangue, né? Por isso, nossas células não ganham e nem perdem aí água por osmose, correto? Por outro lado, né, os protozoários que vivem em água doce têm o citoplasma hipertônico em relação ao meio, né, ao meio externo. Assim, a água ela tende a entrar em suas células por osmose, certo? Então, temos aí as plantas, né, que aproveitam, né, a osmose para absorver a água e os nutrientes, certo? E por fim, temos aí a difusão facilitada, né? Como já disse, as células do nosso corpo, né, lindo corpo, são banhadas por um líquido isotônico que vem do nosso sangue, né, que contém aí água, oxigênio, glicídios, né, principalmente glicídio, principalmente glicose, aminoácidos, né, íons, diversas outras substâncias, certo? E por aí vai. Pouco tipo de molécula praticamente nenhum tipo de íon, gente, consegue atravessar em grande quantidade, né, em grandes quantidades pela bicamada lipídica da nossa querida membrana plasmática, certo? Então, o transporte da maioria das moléculas e dos íons para dentro e para fora da célula ocorre através das proteínas, certo? Essas proteínas formam canais através dos quais as moléculas de água, né, certos tipos de íons e pequenas moléculas aí, né, hidrofílicas, né, diga-se de passagem, se deslocam de acordo com o seu gradiente de concentração, ou seja, da região onde a concentração é maior para onde a concentração é menor, certo? Para ver o equilíbrio. Outras proteínas da membrana transportam moléculas, né, específicas, né, capturando para fora ou para dentro da célula e liberando na parte oposta. E essas proteínas, elas são chamadas de proteínas transportadoras ou proteínas carregadoras, certo? Então, esses são os 3 tipos de transporte celular, certo? Ok? Então, aqui no livro de vocês, na página 19, tem essa figurinha aqui. E nessa figurinha aqui, ele faz a comparação entre aqui, ó, a difusão facilitada e a difusão simples. Aqui na difusão facilitada, ela é facilitada justamente por uma proteína, e essa proteína possui um canal. O que seria esse canal? O canal seria essa abertura, né? Por onde essas partículas aqui, ó, vão passar aqui, ó. Aí entram, passam pela bicamada lipídica e entram para o nosso querido aqui meio intracelular, certo? Ok? Então, já na difusão simples, as moléculas elas entram espontaneamente, sem nenhum impedimento, pela bicamada lipídica, né? Que é a camada de fosfolipídios.
Lembram? Camada de fosfolipídios que compõe aí a camada da nossa membrana plasmática. Então, essa é a diferença entre difusão facilitada e difusão simples, correto? A osmose, vamos virar a página. Aqui na página 20, né, ele mostra esse desenho aqui, né, demonstrando algumas reações que ocorrem na osmose, certo? Aqui no primeiro tem as nossas células aqui, ó, que as nossas células, e as nossas células estão numa solução hipertônica em relação ao citoplasma, né? Ou seja, uma solução hipertônica em relação ao citoplasma, ou seja, tem muito soluto aqui fora, né? E pelo fato de ter muito soluto aqui fora, a água que está dentro da célula ela tem que sair. Ela vai sair para poder haver o equilíbrio. E quando ela sai, ela murcha, certo? Já aqui na segunda, né? As células, elas estão em uma solução isotônica em relação ao citoplasma, ou seja, a mesma concentração, né, de solutos e de água que tem no meio externo é a mesma que tem no meio interno. Então, elas estão aqui intactas, perfeitas, certo? Já aqui no terceiro, né, as células elas foram submetidas a uma solução hipotônica em relação ao citoplasma, ou seja, a concentração externa, né, é menor do que a concentração interna, certo? Com isso, as células elas tendem a liberar água, né, a liberar água e seus nutrientes, certo? Causando aí a eclosão, né, a explosão das células se rompendo, correto? Então, gente, frente a isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a atividade do livro da página 22 a 25. Essa atividade da página 22 e 23 é uma atividade prática que vocês podem fazer em casa. Esses materiais tem em casa, tá bom? Então, vocês fazem essa atividade prática e respondam as questões, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pesquisem, correto? Procurem, certo? E mais a atividade da página 24 e 25, né? Que aqui é uma reflexão. Vocês vão ler esse texto e vocês vão responder essas duas questõezinhas aqui. Correto? Então, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima!